Agora vamos falar de forma bem prática sobre regimento interno. Se você não assistiu o vídeo anterior dessa série, volta lá, entende o que é o regimento interno de uma clínica médica, para depois vir aqui construir junto comigo o seu regimento interno. Lá no vídeo anterior, eu expliquei que é um documento essencialmente jurídico, que tem muitas regras que precisam sim ser orientadas por um profissional do direito, mas aqui eu quero te fazer pensar em relação a o que faz sentido para a sua clínica e junto comigo você vai entender o quanto que o regimento interno organiza desde o início do funcionamento da sua clínica. Então nós vamos passar por alguns pontos para você entender por que esse regimento interno é importante e você já pode anotar as respostas dessas perguntas que eu vou fazer junto com você aqui nesse vídeo. A primeira pergunta é: se você sair de férias por 2 semanas, quem decide o que na sua clínica? Agora, se você tem uma estrutura maior, então você pode ter alguém, por exemplo, que é o administrativo da sua clínica, que vai tomar todas as decisões de liderança, todas as decisões gerenciais, ou você pode dividir uma coisa para cada. Então, na sua ausência, o administrativo toma essas decisões, a minha secretária pode tomar essas decisões, a minha recepcionista vai executar essas tarefas, então você tem que ter ali um mapa para esse seu momento de ausência. E o regimento interno, ele já pode trazer essa organização antes mesmo que chegue o momento de você pensar em férias. Pergunta 2. Se um funcionário chegar atrasado pela 5ª vez em 15 dias, o que acontece? Pensa aqui comigo. 5 vezes em 2 semanas não é algo que aconteceu por um acidente. Já demonstra ali uma falta de compromisso, uma falta de organização, às vezes até um funcionário que está provocando uma situação para ser demitido. Então, dentro do regimento interno, lá no vídeo anterior eu expliquei bastante sobre como ele também é uma base para as relações de trabalho, ou seja, ali aquelas que vão ser regidas pela CLT, pessoas que vão ter carteira assinada dentro da sua clínica, geralmente ali um técnico, uma secretária. Então, nessas relações, você já precisa ter ali um passo a passo de como reagir. Então, chegou 2 vezes atrasado, e o que eu vou fazer? Então, eu posso dar ali uma advertência verbal, pois isso já excedeu muito, 4 vezes atrasado. Então, já existe outra medida porque está repetindo um erro. E existe uma série de procedimentos que podem ser feitos para que, se de fato esse funcionário está com esse comportamento para ser demitido, então você tem ali, se feito exatamente o que está dentro do regimento interno, uma orientação, uma justificativa, um respaldo para dar justa causa e não precisar pagar todas as verbas indenizatórias, afinal, aquele funcionário, ele ali falhou, ele repetiu, ele não seguiu as normas de orientação, pode ser uma falta bem mais grave, algo bem diferente. Dentro da relação trabalhista, a gente tem muitas questões, né, que precisam ser olhadas com muito cuidado mesmo dentro de uma clínica médica, mas para isso você tem que ter feito ali, tem que estar previsto no regimento interno para aquele funcionário saber: olha, eu posso faltar até tantas vezes sem levar nenhuma advertência, até porque atrasos vão acontecer, ou então eu errei o preço aqui de um procedimento, e aquilo ali está previsto dentro do regimento interno. Claro que existem erros que são imprevisíveis, mas já existem muitos erros previsíveis específicos da área da saúde, e é justamente isso que eu coloco dentro dos regimentos internos. Depois de conversar com o dono, de entender esse perfil, de entender ali aquela clínica, e mesmo as que não começam do zero com o regimento interno, que fazem isso no meio do caminho, entendendo ali como as coisas funcionam, nós conseguimos atualizar aquele regimento, criar um novo regimento, justamente para que exista essa organização. Pensa essa pergunta 3 aqui comigo. Sua recepcionista pode responder uma dúvida clínica de um paciente? Então, eu sei que é muito comum dentro da área da saúde que o paciente saia e aí você fala: pega ali a prescrição com a minha secretária, porque ela vai ali colocar uma assinatura digital, vai botar no layout da clínica sobre várias situações. Então, na prática, isso acontece. Mas, e quando o paciente manda uma dúvida clínica: eu estou sentindo isso e isso que eu faço, ou eu estou sentindo isso e isso dessa medicação. Gente, já tem de tudo, já aconteceu de tudo, já vi de tudo um pouco aqui em relação a isso, de secretária prescrever, no sentido assim, eu acho que é isso, tá? Não é porque a médica disse que era para fazer uma coisa, quando você fala para sua secretária, e essa sua secretária, através do número comercial,
passa essa orientação que veio de você. Mas já peguei caso sim, que a secretária, ela, estou muito entendedora desse assunto, então, para responder rápido esse paciente, eu vou dizer para ele o que, que ele tem que tomar e uma série de outras medidas que não são do domínio de uma secretária. Então, isso tem que estar muito bem estabelecido, porque imagine se você trabalha com uma pessoa que acha que está tudo bem, ela dizer um remédio para dor de cabeça, um remédio para uma questão que seja, e esse paciente ele tem um efeito colateral e essa orientação veio de uma funcionária sua. Então você entra nessa cadeia de responsabilidade. Então, desde o seu regimento interno, precisa existir essa orientação. Se você é uma pessoa que vai pedir para seu secretário colocar ali a prescrição, organizar ali bonitinho para organizar e dar para esse paciente todos os documentos, medicações e explicações adicionais, não tem problema nenhum. O que você não pode, de fato, aqui, como regra dentro da área da saúde, é deixar que essa prescrição, que essa orientação médica seja feita sem nenhum tipo de consulta a você, diretamente pela sua secretária. Essa pergunta que ela é delicada, ela não faz parte só de um regimento interno, mas também se você tem sócios, de um acordo entre sócios, porque hoje nós falamos não mais só de ativos financeiros. Então, assim, é muito palpável você falar de investimento, então investir tanto, você procura ali um financeiro especializado, faz um cálculo do que seria ali para cada um no desfazimento dessa sociedade e assim as coisas acontecem. Mas hoje, uma lista de contatos, uma lista de pacientes, ou até mesmo aí um Instagram em números, né, significativos, grande, profissional, são ativos também. Então geram ali um potencial de venda, de um potencial de contatos. Então isso tem muito valor hoje. E além de isso ser uma cláusula dentro de acordo de acionistas que eu faço aqui no escritório, algumas orientações elas também vão para o regimento interno. Então eu quero que você pense nessa pergunta. Quando o médico sai da sua clínica, ele pode levar os contratos dos pacientes que ele atendeu? Então, aqui, primeiro de tudo, vai ter uma orientação jurídica em relação ao LGPD, que eu não vou trazer aqui porque não é o objetivo te ensinar sobre LGPD, mas sim o que você tem de ter de compreensão em relação ao regimento interno. E dois, que a gente também está falando aqui de concorrência. Então, se existia uma total autonomia desse médico, inclusive ele tinha uma secretária própria, ele tinha uma secretária remota, ele só utilizava seu espaço, então existirá ali uma autonomia também em relação a essa lista de contatos. Mas se era uma agenda gerenciada pela clínica, se era o clientes da própria clínica que você direcionava para esse profissional, ou tinha um acordo ali, você precisa estabelecer muito bem como isso vai acontecer. Inclusive, não é que você não vai dar essa permissão, esse compartilhamento desses contatos, até porque os pacientes eles podem desejar continuar com esse médico em outra clínica, mas a questão é que tem que ser respeitado todo o sigilo nessa transferência de informação. O que acontece se um funcionário compartilhar o prontuário de um paciente com alguém fora? Então, as regras de sigilo médico, elas se estendem também às pessoas que trabalham com você. Então, se o médico tem o dever de sigilo, se ele não pode comentar sobre a vida, sobre a doença do paciente, se ele não pode entregar documentos, relatórios, prontuários e exames para quem não tem autorização desse paciente, então isso se estende à sua secretária. Mas, infelizmente, quando a gente está falando de pessoas não treinadas, pessoas que não tiveram orientação, de uma clínica que não tem organização de regimento interno e passou como funcionam essas regras de sigilo para suas secretárias, para suas recepcionistas, então pode acontecer falha sim, porque não se presume que essas pessoas sabem como tratar isso. Então aqui existe uma grande responsabilidade do médico em relação a essa extensão do sigilo médico que todo mundo tem que conhecer dentro da área da saúde. E esse sigilo, ele não é só documental. Então, às vezes, o jeito que sua secretária fala ali no telefone, fala ali na recepção, isso pode expor a intimidade de um paciente que não quer ser exposto. Isso pode gerar aí um dever de pagar uma indenização para esse paciente. Então, muito cuidado com essa orientação. E se acontecer essa falha, dentro do regimento interno específico de clínicas médicas, específico para a sua realidade, também tem aí o que vai acontecer em relação até às regras trabalhistas, o que essa pessoa pode responder, qual o procedimento que tem que ser feito para que isso seja totalmente ali documentado e te dê
razão em relação àquele procedimento, inclusive ali para reverter aquela situação e se vier algum dano moral para esse paciente que teve ali uma exposição, uma entrega de um documento para quem não tinha nenhuma autorização, em algum momento também você tentar reaver isso. E por fim, quando alguém novo entra na sua clínica, existe algum documento que ele assina explicando as regras da casa? Então, essas regras da casa é o regimento interno. É importante que ele seja passado logo no início ali da abertura da sua clínica para os funcionários que você já contratou, ou se entrou alguém novo no meio do caminho, ser passado ali no momento que a gente chama de onboard, ou seja, no momento que a pessoa entra e vai ali entender ali todo o funcionamento da clínica, o que ele vai fazer e como essa clínica funciona, qual é a cultura, qual é o código de ética, qual é o regimento interno, e assinar que ele teve ali a transmissão de todas aquelas informações. Então, eu fiz algumas pequenas perguntas para você pensar, refletir, entender o que faz sentido dentro da sua clínica, as coisas que você tem que pensar, como eu falei, é um documento que é jurídico, que precisa de um apoio jurídico. Então, aqui eu não abro mão de te guiar, de te fazer perguntas, de deixar essas perguntas na legenda para que você possa ter auxílio. E eu sempre digo, você pode muito utilizar a inteligência artificial. Eu sou uma advogada que também sou especialista não só em direito médico, mas também em inteligência artificial na saúde. E é claro que eu falo muito da parte de utilização mesmo na saúde, mas como pesquisadora, como profissional dentro da área de IA, eu também uso muito as ferramentas de IA e aconselho muito que use. E para essas questões administrativas, elas são ótimas. Então, você também pode ter auxílio da sua IA de preferência, colocando essas perguntas, falando o contexto do que você está fazendo e, claro, se possível, passar esse documento por um jurídico especializado em direito médico para ter a segurança de que você está com um documento adequado e válido juridicamente. Te espero no próximo vídeo.